Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que o gigante de 5 estrelas seria derrubado antes mesmo das quartas de final. O Brasil entrou em campo carregando o peso de uma nação inteira. Milhões de torcedores espalhados pelo planeta acreditavam que aquela seria apenas mais uma etapa rumo ao tão sonhado hexacampeonato. Mas o futebol, mais uma vez, mostrou por que continua sendo o esporte mais imprevisível do mundo. Enquanto os brasileiros sonhavam com a glória, a Noruega escrevia silenciosamente um dos capítulos mais impressionantes da história das Copas do Mundo. Quando o árbitro apitou o início da partida, o clima no estádio era simplesmente eletrizante. Camisas amarelas dominavam as arquibancadas, bandeiras tremulavam por todos os lados, e a confiança brasileira parecia inabalável. Afinal, do outro lado estava uma seleção respeitada, mas que poucos colocavam entre as favoritas ao título. O favoritismo era praticamente unânime para a seleção brasileira. Só que existia um detalhe que muitos ignoravam. A Noruega vinha construindo um projeto sólido há anos. Não era apenas o time de Erling Haaland. Era uma equipe organizada, disciplinada e extremamente preparada para enfrentar qualquer adversário. Enquanto o Brasil apostava no talento individual, os noruegueses confiavam na força do coletivo, na intensidade física e na capacidade de aproveitar cada pequeno erro do adversário. Antes mesmo da bola rolar, especialistas internacionais alertavam que aquele confronto poderia ser muito mais equilibrado do que parecia. Muitos analistas ingleses destacavam que Haaland vivia um dos melhores momentos da carreira. Na Espanha, comentaristas elogiavam a evolução tática da Noruega. Na Alemanha, jornais lembravam que o futebol moderno recompensa equipes organizadas acima de seleções que dependem apenas da inspiração individual. Mesmo assim, para grande parte da torcida brasileira, tudo isso parecia apenas excesso de cautela. Logo nos primeiros minutos, ficou claro que a Noruega não havia entrado em campo para se defender. Pelo contrário, a equipe pressionava, marcava alto e tentava incomodar a saída de bola brasileira. O primeiro grande susto aconteceu cedo, quando os noruegueses chegaram a balançar as redes. Mas o lance acabou anulado por impedimento. Foi um aviso claro de que aquela noite seria muito diferente do que todos imaginavam. O Brasil respondeu rapidamente. Vinícius Júnior buscava espaço pelo lado esquerdo. Matheus Cunha brigava com os zagueiros, e Bruno Guimarães comandava o meio-campo. A seleção começou a aquecer na partida, e encontrou uma oportunidade de ouro. Depois de uma jogada dentro da área, o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Era a chance perfeita para assumir o controle do jogo e obrigar a Noruega a sair ainda mais para o ataque. O estádio inteiro prendeu a respiração. Milhões de brasileiros em casa fizeram o mesmo. Bruno Guimarães caminhou lentamente até a marca da cal. A expectativa era enorme. Bastava converter para mudar completamente o roteiro da partida. Mas do outro lado existia Ørjan Nyland. O goleiro norueguês estudou cada movimento, esperou o momento certo e fez uma defesa espetacular, mantendo o placar zerado. Naquele instante, a confiança começou a mudar de lado. Enquanto os jogadores da Noruega comemoravam a defesa como se fosse um gol, o Brasil sentiu o peso psicológico daquele erro. Em Copas do Mundo, detalhes fazem toda a diferença. Um pênalti desperdiçado pode mudar completamente o destino de uma seleção. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Mesmo após o pênalti perdido, a seleção continuou criando oportunidades. Vinícius Júnior era o jogador mais perigoso em campo. A cada arrancada, a defesa norueguesa precisava se reorganizar rapidamente. No entanto, algo chamava atenção. Faltava objetividade. O Brasil tinha posse de bola em alguns momentos importantes, mas encontrava enorme dificuldade para transformar esse domínio em chances realmente claras. Do outro lado, a Noruega permanecia extremamente paciente. Não havia desespero. Não havia correria. Cada passe parecia calculado. Martin Ødegaard distribuía o jogo com inteligência, enquanto Haaland praticamente desaparecia dos holofotes durante boa parte do primeiro tempo. Muitos acreditavam que o camisa 9 estava sendo bem marcado. Na verdade, ele apenas esperava o momento perfeito para atacar. E talvez tenha sido exatamente aí que nasceu o maior erro brasileiro.
Quanto menos Haaland aparecia, menos atenção parecia receber. Só que atacantes desse nível não precisam participar do jogo inteiro. Eles precisam apenas de uma oportunidade. O primeiro tempo terminou sem gols. Mas a sensação era curiosa. O Brasil parecia mais talentoso. A Noruega parecia mais confortável. Enquanto os brasileiros lamentavam o pênalti desperdiçado, os noruegueses voltavam para o vestiário, acreditando que a classificação era totalmente possível. A partida permanecia aberta. E isso aumentava ainda mais a confiança de quem entrou em campo sem carregar o peso do favoritismo. O intervalo parecia ter servido para reorganizar as ideias das duas equipes. No vestiário brasileiro, Carlo Ancelotti sabia que sua equipe ainda tinha 45 minutos para confirmar o favoritismo. A mensagem era clara: manter a calma, aumentar a velocidade da circulação da bola e explorar os espaços que começavam a surgir pelos lados do campo. Do outro lado, o técnico da Noruega repetia um discurso simples, mas extremamente poderoso. Continuem acreditando. O jogo está exatamente onde nós queríamos. Quando as equipes voltaram para o gramado, era possível perceber uma mudança na postura dos noruegueses. Eles passaram a marcar ainda mais alto, pressionando cada saída de bola brasileira. O objetivo era forçar erros, recuperar a posse rapidamente e acelerar as transições. Era um plano arriscado, mas que demonstrava uma confiança enorme. Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Brasil tentou responder. Vinícius Júnior começou a aparecer com mais frequência, driblando, buscando tabelas e obrigando a defesa adversária a trabalhar no limite. Cada arrancada levantava a torcida brasileira das cadeiras. Mas, novamente, faltava o último passe, a finalização perfeita. O detalhe capaz de transformar domínio em vantagem. Foi então que aconteceu aquilo que ninguém queria acreditar. Em uma recuperação de bola no meio-campo, a Noruega acelerou de forma impressionante. Bastaram poucos toques para desmontar toda a estrutura defensiva brasileira. Martin Ødegaard recebeu com espaço, levantou a cabeça e encontrou Erling Haaland, atacando exatamente entre os dois zagueiros. Era a movimentação que ele havia ensaiado durante toda a partida. O passe saiu na medida certa. Haaland dominou com categoria, protegeu a bola usando toda a sua força física. E diante da saída do goleiro brasileiro, finalizou com precisão. A bola encontrou o fundo da rede. Silêncio. Por alguns segundos, parecia que o estádio inteiro havia parado de respirar. Enquanto os jogadores da Noruega corriam em direção à torcida, comemorando aquele momento histórico, os atletas brasileiros apenas olhavam uns para os outros, tentando entender como tudo aquilo havia acontecido. A câmera mostrava torcedores brasileiros completamente incrédulos. Muitos colocavam as mãos na cabeça. Outros simplesmente permaneciam em silêncio, sem conseguir acreditar no placar. Do outro lado do mundo, em Oslo, milhares de pessoas explodiam de alegria. Praças públicas, bares e fanzones transformavam-se em um verdadeiro carnaval norueguês. A imprensa local começava a falar em um dos maiores momentos da história do futebol do país. Mas ainda havia muito jogo. O Brasil precisava reagir imediatamente. Ancelotti percebeu que sua equipe precisava de mais intensidade ofensiva e começou a preparar alterações. O recado era claro: pressionar a Noruega sem dar espaço para os contra-ataques. Só que executar esse plano era muito mais difícil do que parecia. A confiança norueguesa aumentava a cada minuto. Cada desarme era comemorado como um gol. Cada corte levantava aplausos da torcida. Os jogadores pareciam correr ainda mais, como se estivessem movidos por uma energia inesgotável. Enquanto isso, Haaland continuava oferecendo um pesadelo constante para a defesa brasileira. Ele não precisava tocar muitas vezes na bola. Sua simples presença obrigava os zagueiros a permanecerem atentos o tempo inteiro. Isso abria espaços para que Ødegaard controlasse o ritmo do jogo com enorme inteligência. Os minutos passavam rapidamente. 60, 65, 70. A ansiedade brasileira aumentava. As arquibancadas, antes confiantes, começavam a demonstrar nervosismo. Cada passe errado gerava murmúrios.
Cada ataque desperdiçado aumentava a pressão sobre os jogadores. Foi então que surgiu outra oportunidade para a Noruega. Mais uma recuperação de bola. Mais um contra-ataque construído com enorme velocidade. Mais uma vez, Ødegaard encontrou Haaland infiltrando entre os defensores. Dessa vez, o atacante mostrou por que é considerado um dos maiores centroavantes do futebol mundial. Com apenas 2 toques, ele eliminou a marcação e bateu firme no canto. Gol. O segundo gol da Noruega. Naquele instante, o mundo do futebol ficou completamente em choque. O placar mostrava 2-0 para a Noruega. A transmissão internacional captava imagens de jornalistas nas cabines olhando uns para os outros, sem acreditar no que estavam presenciando. Nas redes sociais, o assunto já dominava os trending topics em diversos países. Torcedores da Inglaterra elogiavam a frieza de Haaland. Na Espanha, comentaristas destacavam a aula tática da seleção norueguesa. Na França, muitos descreviam o jogo como uma das maiores surpresas do torneio. Até mesmo ex-jogadores internacionais começaram a publicar mensagens reconhecendo a disciplina e a eficiência da equipe escandinava. Enquanto isso, no banco brasileiro, Ancelotti permanecia de pé, observando atentamente cada detalhe. Ainda havia tempo no relógio. Ainda existia esperança. Mas agora, a missão havia se tornado muito mais complicada. E era justamente nesse momento que a pressão psicológica começava a pesar como nunca sobre os ombros da seleção brasileira. O relógio avançava rapidamente, e cada minuto parecia pesar toneladas sobre os ombros dos jogadores brasileiros. A vantagem da Noruega não era apenas numérica no placar. Era também emocional. Pela primeira vez na partida, a equipe escandinava tinha o controle completo da situação. O Brasil precisava marcar 2 gols para levar a decisão, enquanto a Noruega precisava apenas manter a organização que havia mostrado durante toda a noite. Mesmo em desvantagem, a seleção não desistiu. As linhas avançaram, os laterais passaram a apoiar com ainda mais frequência, e o meio-campo começou a acelerar a troca de passes. A posse de bola aumentou significativamente, mas o desafio era outro: transformar esse domínio em oportunidades claras diante de uma defesa extremamente disciplinada. Cada cruzamento encontrava um defensor bem posicionado. Cada tentativa de infiltração era interrompida por uma marcação firme. A Noruega mostrava maturidade para suportar a pressão sem perder a concentração. Não havia sinais de nervosismo. Os jogadores se comunicavam constantemente, reorganizando a equipe a cada lance. Enquanto isso, Haaland permanecia como uma ameaça constante. Mesmo distante da área em alguns momentos, sua movimentação obrigava a defesa brasileira a manter um jogador de cobertura, reduzindo o número de atletas disponíveis para apoiar o ataque. Era um detalhe tático que fazia enorme diferença. A torcida brasileira continuava acreditando. A cada recuperação de bola, o estádio voltava a ganhar vida. Cantos ecoavam das arquibancadas, tentando empurrar a equipe em busca de uma reação histórica. Os jogadores respondiam com intensidade, mas também com certa ansiedade. Em jogos eliminatórios, a pressa costuma ser uma adversária perigosa. Os minutos finais se aproximavam, quando surgiu um lance que reacendeu completamente a esperança. Em uma jogada dentro da área, o árbitro foi chamado para revisar um possível toque irregular. Após analisar as imagens, apontou para a marca do pênalti. O estádio explodiu. Agora era diferente. Não havia espaço para erro. Era a última grande oportunidade de recolocar o Brasil na partida. Neymar assumiu a responsabilidade. Caminhou lentamente até a bola. Respirou fundo e esperou o apito. Do outro lado, o goleiro norueguês tentava aumentar a pressão psicológica, movimentando-se sobre a linha do gol. O silêncio tomou conta do estádio por alguns segundos. Na cobrança, Neymar bateu com categoria, deslocando o goleiro e diminuindo a vantagem. A bola balançou as redes, e a torcida brasileira voltou a acreditar. O placar marcava 2-1. Restavam poucos minutos. O Brasil lançou todos os jogadores ao ataque. A Noruega recuou suas linhas, mas sem perder a organização. Cada dividida era disputada como se fosse a última.
Cada corte era comemorado com intensidade. Nos acréscimos, a tensão atingiu o ponto máximo. Um cruzamento encontrou um atacante brasileiro dentro da área, mas a finalização passou por cima do travessão. Logo depois, outra oportunidade terminou nas mãos do goleiro norueguês. O cronômetro caminhava para o fim. Quando o árbitro levou o apito à boca e encerrou a partida, as emoções tomaram conta do gramado. Os jogadores da Noruega se abraçaram. Muitos caíram de joelhos, e outros correram em direção à torcida, para celebrar uma classificação histórica às quartas de final. Do lado brasileiro, o cenário era completamente diferente. Alguns atletas permaneceram imóveis, olhando para o gramado. Outros tentavam consolar companheiros, visivelmente abatidos. Era o fim de uma campanha que começou cercada de expectativas e terminou com uma das eliminações mais marcantes da competição. Mas naquele momento, o assunto já ultrapassava as 4 linhas. O resultado rapidamente ganhou destaque em veículos esportivos de diferentes países, e o debate sobre o desempenho das duas seleções começava a dominar o noticiário internacional. A repercussão começou imediatamente após o apito final. Em poucos minutos, o resultado já ocupava as manchetes esportivas ao redor do mundo. Afinal, não era apenas uma vitória da Noruega, era a eliminação de uma das seleções mais tradicionais da história do futebol mundial. Na Noruega, a classificação foi tratada como um momento histórico. Torcedores lotaram praças, bares e áreas públicas para celebrar uma vitória que ficará marcada para sempre na memória do país. Muitos jornalistas descreveram a atuação da equipe como um exemplo perfeito de disciplina tática, organização defensiva e eficiência ofensiva. Em diversos países da Europa, a atuação de Erling Haaland recebeu enorme destaque. O atacante foi pontuado como o grande protagonista da partida. Seus 2 gols mostraram exatamente por que ele é considerado um dos jogadores mais decisivos do futebol moderno. Enquanto o Brasil criava oportunidades e desperdiçava momentos importantes, Haaland precisou de poucas chances para fazer a diferença. Nas redes sociais, torcedores de diferentes continentes comentavam o resultado. Alguns destacavam a força coletiva da Noruega. Outros apontavam que o futebol moderno está cada vez mais equilibrado e que nenhuma seleção pode confiar apenas na tradição ou no favoritismo. Do lado brasileiro, a decepção era enorme. A expectativa de conquistar o tão sonhado hexacampeonato era alta, especialmente após a chegada de Carlo Ancelotti. Muitos torcedores reconheciam que a equipe teve momentos de controle durante a partida, mas lamentavam as oportunidades desperdiçadas, principalmente o pênalti perdido no primeiro tempo. Analisando friamente o confronto, fica claro que a Noruega venceu porque executou seu plano de jogo quase perfeitamente. A equipe soube suportar a pressão, aproveitou os espaços deixados pelo Brasil e mostrou enorme maturidade emocional nos momentos decisivos. Quando as oportunidades apareceram, os noruegueses foram letais. O Brasil, por outro lado, teve dificuldades para transformar posse de bola em eficiência ofensiva. Houve momentos de domínio territorial, mas faltou precisão nas conclusões e maior agressividade dentro da área adversária. Em partidas eliminatórias de Copa do Mundo, pequenos detalhes costumam definir grandes histórias. E desta vez, esses detalhes favoreceram a Noruega. Para os brasileiros, o resultado deixa perguntas importantes sobre o futuro da seleção. Como transformar talento individual em um conjunto mais consistente? Como lidar com a pressão que acompanha uma camisa tão pesada? Essas discussões certamente continuarão nos próximos meses. Já para a Noruega, o sonho continua vivo. A equipe mostrou que não chegou até aqui por acaso. Com organização, confiança e jogadores capazes de decidir partidas importantes, os noruegueses agora olham para o restante do torneio, acreditando que podem ir ainda mais longe. E talvez essa seja a maior lição desta partida. O futebol não premia apenas os favoritos. O futebol recompensa quem está mais preparado para aproveitar cada oportunidade. Em uma noite que parecia destinada ao Brasil, foi a Noruega quem escreveu história. Se existe algo que a Copa do Mundo nos ensina repetidamente, é que nenhuma previsão é definitiva. Nenhum favoritismo é garantia de vitória.
E nenhum sonho está fora de alcance para quem acredita até o último minuto. A noite terminou com lágrimas de um lado e festa do outro. Mas para milhões de torcedores ao redor do planeta, ficou a certeza de que acabaram de assistir a mais um daqueles jogos que serão lembrados por muitos anos. Porque o futebol é exatamente isso: emoção, surpresa, drama e momentos que ninguém consegue esquecer.